Irmãos, que grande alegria é poder estarmos reunidos no nome do Senhor. Alegre estamos porque o Senhor assim o quis, nos reunir nessa forma que estamos, para cultuar o seu nome. Antes que tudo viesse a existir, Deus já sabia desse momento que estamos passando. Nada foge ao seu controle. E sabendo de tudo isso, o salmista expressa com grande alegria o que ele vê em Deus, reconhece a sua limitação e reconhece o poderio do Senhor. Por isso ele diz: Senhor, tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Deus é grande e tremendo. Deus realiza tudo conforme lhe apraz. E permite-nos, para esse momento, para refletirmos o quão somos limitados e o quanto carecemos dele. E com alegria no nosso coração, como o salmista aqui diz, que ele é o refúgio, que seja o nosso refúgio. E o salmista entendia que Deus estava com ele em todo o tempo. Em todas as gerações, Deus está presente. Por isso, louvemos a ele. Adoremos o seu santo nome, porque só ele é digno de receber toda a honra, glória e louvor. Amém. Senhor, incessantes, noite e dia, dão sinais do teu poder, sem palavras proclamando, Deus excelso no saber. Majestoso o sol caminha pelos céus com resplendor, exultando em seu percurso, enche o mundo de calor. Todo o vasto universo canta em coro teu louvor, e a nós vem doce ensino a palavra do Senhor. Tua lei quão preciosa, brilha mais que a clara luz, esclarece as nossas mentes e as almas a Jesus. Em tua graça meditando, cantarei ao bom Senhor, e será na minha boca agradável teu louvor. Amém. Senhor Deus, nós te louvamos e bendizemos o nome, Senhor. Sabemos a tua grandiosidade, sabemos da nossa limitação, sabemos o quanto carecemos de ti. Rogamos-te o favor a Deus em nos abençoar dessa forma de culto ao Senhor, que a tua palavra, Deus, venha falar aos nossos corações e que possamos viver de forma digna da tua presença. Assim, entender a nossa limitação e reconhecer o seu poderio, Senhor. Faça de nós instrumentos de honra, para que possamos, ó Deus, onde quer que estivermos, como igreja tua, honrarmos o teu santo e excelso nome. Dá-nos, ó Deus, a graça, ó Deus, de ter os nossos pecados perdoados. E assim, ó Senhor, ensina-nos a fazer o que agrada o teu coração. No santo nome de Cristo Jesus, assim nós te oramos. Amém.
Leitura bíblica, Salmo 130. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Esteja alerta aos teus ouvidos, as minhas súplicas. Se observar, Senhor, a iniquidade, quem o Senhor subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para quem te teme. Guarda, Senhor, a minha alma. A minha alma guarda. Eu espero na tua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guarda pelo romper da manhã, mais do que os guarda pelo romper da manhã. Espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. Ele quem redime o Israel de todas as suas iniquidades. Mensagem do Senhor, aleluia, palavras do bom Deus de amor. Cristo salva o pecador, aleluia, salva até por meio de um olhar. Olhai, com fé olhai, sim, olhai só Jesus. Ele salva o pecador, aleluia, sim, salva quem confiante olhar. Vossa dívida pagou, aleluia, Jesus a satisfez na cruz. Sua vida ele entregou, aleluia, para vos apresentar a Deus. Salva o pecador, aleluia, sim, salva quem confiante olhar. Esta oferta Cristo faz, aleluia, eterna vida lá nos céus. Redenção aqui vos traz, aleluia, convertei-vos ao Salvador. Salva o pecador, aleluia, sim, salva quem confiante olhar. Aceitai a salvação, aleluia, segui os passos do Senhor, anunciai o seu perdão, aleluia, proclamai a grande redenção. Olhai, com fé olhai, sim, olhai só Jesus. Ele salva o pecador, aleluia, sim, salva quem confiante olhar. Oremos. Soberano Deus e Pai, te agradecemos por mais um dia na sua presença, pedimos perdão pelos nossos pecados, que a tua graça nos alcance e suplicamos pelos enfermos da nossa igreja, que o Senhor foi bondoso conosco, porque ninguém teve caso grave dessa doença que no mundo todo ceifando muitas vidas. E pedimos que conforte para aqueles que perderam seus entes queridos. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Leitura do Salmo 135, do 1 ao 3. Aleluia! Louvai o nome do Senhor. Louvai-o, servos do Senhor. Vós que assistes na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus. Louvai-o ao Senhor, porque o Senhor é bom.
Cantai louvores ao seu nome, porque é agradável. Tem os meus mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Ser amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a Ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a Ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Esse é o que me ama. Senhor, nosso Deus e Pai, neste momento, Senhor, venho te pedir, Senhor, que esteja conosco, esteja nos guardando, ó Deus, nos protegendo e tendo misericórdia de nós, o teu povo. Que o Senhor esteja conosco, ó Pai, nos ajudando e principalmente, Senhor, nos perdoando. Que o Senhor nos perdoe, Senhor, nossas falhas, as nossas faltas e principalmente os nossos pecados, ó Pai. Que possamos nos afastar dele, ó Pai, nos aproximar mais e mais de Ti. Que possamos sermos tementes, ó Pai, somente a Ti e confiarmos, Senhor, em Ti. Que o Senhor esteja também, Senhor, com os enfermos, que se for da Tua vontade, dando, Senhor, eles a cura, Senhor, seja carnal, Senhor, ou espiritual, que o Senhor venha estar com eles, Senhor, que seja feita a Tua vontade na vida deles e que a cada dia, Senhor, possamos juntos, ó Pai, louvarmos a Ti. Neste momento também, Deus, venho te pedir pela vida do pastor, que estará, Senhor, ministrando, Senhor, a mensagem, que seja tudo de acordo com a Tua vontade, que possamos, Senhor, sair daqui edificados. Esteja conosco, ó Pai, a cada dia e nos livrando, Senhor, de tudo aquilo que possa nos afastar dos Teus caminhos. Isso que eu te peço, ó Deus, e agradeço por tudo que o Senhor tem feito por nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Saúde, amada igreja, com a graça e a paz em Cristo Jesus. Depois deste momento
de adoração, de contrição e louvor, vamos então nos edificar nas Escrituras Sagradas. Para tanto, hoje utilizaremos a Epístola de João. Carta de João, primeira carta de João, capítulo 5. Então, primeira Epístola de João, capítulo 5, com o tema A Fé em Jesus Cristo, a razão da nossa vitória. A fé em Jesus Cristo, a razão da nossa vitória. Então, o texto que nós temos, realmente o capítulo inteiro, farei leitura em 3 momentos, versos 1 ao 5, 6 ao 12, do 13 ao 19, e depois as palavras conclusivas com o próprio texto, dos versos 20 ao 21. Então, exploraremos este último capítulo da Epístola de João, da primeira Epístola de João, capítulo 5. Então, os 5 primeiros versículos nos diz: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os mandamentos de Deus não são penosos. Por quê? Todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Aqui temos então os primeiros 5 versículos, onde apontamos verdadeira fé. A verdadeira fé. Justamente quando nós pensamos na fé em Jesus Cristo, por incrível que pareça, há muita fé em Jesus Cristo que não é a fé bíblica. Fé que as pessoas professam de uma forma corriqueira, de uma forma popular, diria, de uma forma sem compromisso algum com o próprio Senhor Jesus Cristo e seus mandamentos. É muito simples de nós observarmos isto, e é muito fácil de nós observarmos isto que eu estou dizendo. Então você encontra a fé em Jesus Cristo sendo banalizada de muitas formas. Você encontra em canções populares esta fé que não leva à salvação, mas fala-se de uma fé. Aqui a fé realmente ela é verdadeira e ela vence o mundo. Pensemos no mundo. A fé que vence o mundo. Ora, o mundo tem elementos bastante para nos prejudicar, para nos atingir, para nos entristecer, até mesmo para nos derrotar. Não fosse a nossa fé em Cristo Jesus, no sentido de acolher os seus mandamentos, o mundo facilmente nos tragaria, facilmente nos engoliria, facilmente nos anularia, nos mataria. Por isso então, a fé que vence o mundo com todo o seu arcabouço, com todo o seu sistema. Só há uma maneira de uma pessoa vencer este mundo tenebroso, é mediante a fé em Jesus Cristo. Por isso então esta associação entre a fé e o crer em Cristo, crendo que ele é nascido de Deus. Ora, quem crê em Cristo como aquele que é nascido de Deus, diz o texto, crê também naquele que o gerou. Este o gerou é fazendo menção à própria pessoa do Pai. Quem ama a Jesus, ama o Pai. Quem ama o Pai, ama a Jesus. E esta é a fé que vence o mundo. A nossa fé, diz o versículo 4. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E não poderia ser diferente, porque como Jesus Cristo poderia nos garantir vida eterna, se ficasse a dúvida se somos ou não vencedores por meio da fé em Cristo? Por isso então o texto é categórico em nos afirmar a verdadeira fé, e destacamos aqui o versículo 4, todo o que é nascido de Deus
vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E veja que esta fé então não é uma fé qualquer, ela tem um elemento precioso e certo, é crer em Cristo como Filho de Deus, como nascido de Deus, como aquele que tem em si a essência de Deus. Por isso então, mais adiante, nós vamos atentar para alguns detalhes disto que o texto mesmo está nos encetando, começando a introduzir em nossa mente esta ideia verdadeira de quem é Jesus. Ele não foi um homem qualquer. Jesus, o Verbo encarnado, o Deus encarnado. Por isso então, agora eu e você temos da parte de Deus um dom. Que dom é este? A verdadeira fé. Fé destinada a um homem, Deus, Jesus, o Cristo, o nosso Redentor, o nosso Salvador. Ponto 2, versos 6 a 12. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas com água e com sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus, que Ele dá acerca de seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então agora, estes versículos 6 a 12, a substância da fé. Por isso que eu estava dizendo com respeito aos 5 primeiros versículos. A fé que nós temos, ela tem um elemento certo, e cada vez mais então a ideia vai se afunilando para este tema central, que é a pessoa de Cristo. A nossa fé não é uma fé abstrata, é uma fé palpável na pessoa de Cristo, é uma fé concreta na pessoa de Cristo. Por isso então, nós destacamos para o verso 6 a 12, a substância da fé, o testemunho de Deus acerca de Jesus Cristo. E qual foi o testemunho de Deus acerca de Jesus Cristo? Ora, no Jordão, quando estava ali Jesus sendo batizado com água, disse Deus do alto: este é meu Filho amado em quem me comprazo, a ele ouvi. E todos que estavam ali ouviram aquela voz e viram o Espírito Santo descendo sobre Jesus em forma corpórea, como que de pomba. Descera sobre Cristo, e ali um testemunho de Deus. Noutro momento, a voz novamente fala aos discípulos que estavam ali: este é meu Filho amado em quem me comprazo, a ele ouvi. E Jesus logo em seguida diz: esta voz não foi por minha causa, mas por vossa causa. O testemunho de Deus acerca de seu Filho. Veja que o texto está dizendo que ele veio por meio de água e sangue, não somente com água, mas também com água e com sangue. Por quê? Com água, momento do seu batismo, o testemunho de Deus. Água e sangue foi o momento em que ele fora traspassado com a lança, e da lança escorreu água e sangue, porque Jesus estava morto. E qual foi o testemunho de Deus no momento da morte de Cristo? A terra tremeu. Muitos corpos de justos que estavam nos sepulcros ressuscitaram. Testemunho de Deus acerca de seu Filho. E não somente o terremoto,
ressuscitando mortos naquele dia da morte de Cristo, mas também o templo sofreu abalos e a cortina que separava o santo lugar do Santo dos Santos rasgou-se de alto a baixo. Rasgou-se de alto a baixo, significando que não haveria mais agora separação entre o lugar santo e o santo lugar. O livre acesso, o véu se rasgou. Agora todos mediante Jesus têm acesso livre à presença de Deus. Não mais o sumo sacerdote no seu turno, mas agora todos os sacerdotes. Quem são? Aqueles que creem em Cristo. Fomos constituídos por Deus Pai, reino e sacerdócio, você e eu, sacerdotes, sacerdotisas de Deus. E aí então, o testemunho que Deus dá acerca de seu Filho, com água, o momento do batismo, com água e sangue, o momento da morte de Cristo, e a morte de Cristo não passou despercebida. A terra se abalou, corpos de justos que estavam em seus sepulcros ressuscitaram, o véu rasgou de alto a baixo, e todas aquelas pessoas puderam se aperceber que verdadeiramente aquele homem ali, pendurado no madeiro, feito maldito, era justo, conforme o testemunho do próprio soldado romano. Verdadeiramente este homem era justo. E aqui então nós temos a substância da fé, o testemunho de Deus acerca de Jesus Cristo. Esta é a substância da nossa fé. Não o que as pessoas dizem, se bem que o que as pessoas dizem acerca de Jesus, daquelas que dizem bem, ótimo, mas o testemunho sublime acerca de Jesus não é de João Batista, que apontou com o dedo o momento de sua chegada, não é o testemunho de Paulo, não é o testemunho de Pedro nem de João. O maior testemunho acerca de Jesus Cristo é o testemunho que o Pai deu acerca de seu Filho, para que eu e você jamais permitamos que haja dúvida em nosso coração, porque Ele é o Messias, o Cristo, o Salvador, o nosso Redentor, e não pode parar dúvida alguma a respeito desta fé e sua substância. A substância da nossa fé é o testemunho, não de homem algum, ainda que santos que fossem, mas o testemunho do Deus santo e verdadeiro, do Criador dos céus e da terra, o testemunho que o Pai deu acerca de seu Filho. Este é o testemunho que dignifica e magnifica, torna grande o nome de Cristo Jesus, porque o Pai lhe deu toda a autoridade nos céus e na terra, toda a autoridade, nada refoge ao comando e ao domínio do poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Terceira sessão e última já, versos 13 ao 19. Estas coisas vos escrevi, disse João, a fim de saberdes que tendes a vida eterna. Tendes a vida eterna. A vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pecaram, ou aos que não pecam, para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Versos 13 ao 19, então, a fé como meio de graça, é o que temos aqui nesta sessão do 13 ao 19. Os meios de graça que Deus nos deixou, embora sejam as Escrituras Sagradas, a oração e os sacramentos, jamais você poderá ter acesso às Escrituras Sagradas, à oração e aos sacramentos que não seja antecipadamente exercida a tua fé, porque é a fé que tornará legítima e verdadeira a sua ação de ler as Escrituras, a sua ação
quanto à oração e a sua ação quanto ao participar dos sacramentos, batismo e santa ceia. Para isto tudo é exigido de mim e de você a fé genuína e verdadeira em Cristo Jesus. Por isso então, a fé como meio de graça. O que é necessário saber? E o que é necessário saber? Deus ouve àqueles que creem, e o nome do Filho de Deus, Jesus. Novamente, a fé como meio de graça. O que é necessário saber? 2 pontos. Deus ouve àqueles que creem em o nome do Filho de Deus, Jesus. E é isto o que importa. Eu falo em oração com a certeza que Deus me ouve, porque creio em o nome de seu Filho, Jesus Cristo, como Filho de Deus, como aquele que veio nascido pelo Espírito Santo, nascido da Virgem, assim Maria, e assim eu e você, quando oramos, temos a plena convicção de que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E qual é a vontade de Deus que não a salvação do pecador? Qual é a vontade de Deus que não que sejamos instrumentos da sua graça em intercessão, quer pela igreja, quer pelo enfermo, quer pelo desvalido, quer pelas autoridades constituídas, quer até mesmo pelos nossos inimigos. Eu e você, constituídos por Deus, sacerdotes, para interceder uns pelos outros, e para isto Ele nos dá a certeza, neste texto aqui que acabamos de ler, 2 certezas absolutas. Primeiro, que temos a vida eterna em Cristo Jesus. Segundo, que Ele nos ouve as orações, que Ele nos atende aos pedidos. Não porque sejamos melhores do que quaisquer outros pecadores, mas porque fomos perdoados em Cristo Jesus e constituídos família de Deus, parte integrante da família de Deus. Por isso então, quando nós lemos o verso 18, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. E aí vem a razão. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda. Novamente, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, mas aquele, esse A é maiúsculo, aquele que refere-se a Jesus Cristo, aquele que nasceu de Deus o guarda. Ou seja, o texto está dizendo que sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Por quê? Porque Jesus Cristo, que nasceu de Deus, guarda a mim e guarda a você, para que não vivamos a pecar, para que não sejamos obstinados no caminho da morte. É o que o texto está dizendo, de maneira que a tua redenção, a minha redenção, a tua salvação e a minha salvação, a nossa aprovação diante de Deus, parte daquele que por nós intercede. É o que o texto está dizendo: aquele que nasceu de Deus o guarda. Jesus Cristo, que nasceu de Deus, me guarda, guarda você, guarda todo aquele que nele crê, para que não vivamos a pecar. Daí é quando dizemos que o Espírito Santo toca na nossa consciência para que nos arrependamos. E nos versículos anteriores, que parece que está assim meio que encoberto ao entendimento, à nossa compreensão, não está. O verso 16, quando diz: se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pecaram ou aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por isso não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. O que ele está dizendo aqui? Então, quando nós lançamos luzes nesse texto com outros textos das Escrituras, nós vamos descobrir que está se tratando a respeito do pecado contra o Espírito Santo. Quando a pessoa anda obstinadamente em pecado e rejeita as Escrituras, rejeita a correção, rejeita a disciplina, então é como Paulo diz aos Coríntios: considera-o gentil, considera-o como que alguém realmente fora do corpo de Cristo.
ele deve ser mesmo excluído, porque ele se nega a corrigir-se. Há pecado, toda injustiça é pecado, é o que o texto está dizendo. E há pecado não para a morte, quando há correção, quando há arrependimento, quando a pessoa se permite ao exercício da disciplina, quando se permite ao exercício do arrependimento. E aqui nós temos esta palavra de João como uma palavra que põe termo, põe limite às ações daqueles que são encontrados obstinados e desobedientes. Indo à parte final agora, dos versos 20 ao 21, que diz: também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro, e estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Terminamos então este capítulo 5 com estas expressões dos versos 20 ao 21, tendo elas como palavras conclusivas: a fé e o entendimento como dádivas de Jesus Cristo aos seus amados. Nossos olhos da alma se abrem para reconhecer Jesus Cristo como o verdadeiro Deus e a vida eterna. Eu gostaria que você percebesse que em 1 João, capítulo 5, onde nós lemos o capítulo todo hoje, por várias vezes aparece a palavra sabemos, sabemos, sabemos. Você sabe e eu sei. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento. Por isso, então, a fé e o entendimento como dádivas de Jesus Cristo aos seus amados. É o momento em que os nossos olhos da alma se abrem para reconhecermos Jesus Cristo como o verdadeiro Deus e a vida eterna. Não fosse Jesus nos abrir o entendimento, ficaríamos como muitos que vagueiam procurando o sentido da vida sem Jesus, e não há. Não há sentido para a vida sem Jesus, nem para a vida humana, nem para a vida deste planeta, porque tudo converge para a pessoa de Cristo, porque tudo Ele, Jesus, criou, juntamente com o Pai, todas as coisas. Jesus é a palavra criada, Jesus é a palavra criadora de Deus, é a palavra que fez com que o universo todo fosse formado. É o que nós encontramos em Gênesis 1, é o que nós encontramos no Evangelho de João, capítulo 1, é o que nós encontramos em Hebreus, capítulo 1. Esta expressão em que Jesus é o coautor, juntamente com o Pai, na criação de todas as coisas, do mundo visível e invisível, para ser Ele Senhor sobre todas as coisas, e para isto mesmo Deus o constituiu Senhor, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra, e toda língua confesse que Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Que Deus nos abençoe em nossa fé, nesta fé em Jesus Cristo, que é a razão da nossa vitória, é a razão da nossa vitória e é a fé por meio da qual vencemos o mundo e o maligno que no mundo está. Que Deus nos abençoe assim, sempre. Amém. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, é soberano, chefe bendito, em tudo Ele é vencedor, Rei luz supremo, guiando com seu imenso poder, todos avante, pois crentes, todos lutar e vencer.
nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor, sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor. Em suas hostes inumeráveis, seu grande império e fulgor, em seu governo demonstra cuidado e amor sem igual, sempre nos ama e protege com seu poder eternal. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor. Reis e vassalos, servos e chefes querem também seu favor. Senhor, desejo e te imploro que me permitas lutar sempre ao teu lado invencível até meus dias findar. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Oremos. Santo e eterno Deus, nós acabamos, ó Deus, de refletir acerca das Escrituras Sagradas, em que a nossa fé em Cristo Jesus é alimentada, porque verdadeiramente, ó Deus, nós só podemos agradar a Ti se cumprirmos os Teus mandamentos e exercermos a nossa fé em Cristo de maneira digna e verdadeira, associando, ó Deus, a nossa fé à obediência aos Seus mandamentos. Para tanto, ó Deus, levanta a Tua igreja como intercessora neste momento tão difícil, ó Deus, por que passamos. Dá graça, ó Pai, aos jovens, aos adolescentes, às crianças. Dá graça, ó Deus, aos Teus filhos que militam o bom combate da fé. Ajuda-nos, ó Deus, a entender cada dia que a vida eterna que já temos em Jesus é para que, ó Deus, sejamos achados diante de Ti, obreiros aprovados. Tenha misericórdia, Deus, das famílias. Tenha misericórdia daqueles que estão enlutados e derrama ali o Teu consolo, ó Deus, derrama ali a Tua paz. Seja, ó Deus, sobre nós a Tua mão nos conduzindo, ó Deus, e nos livrando desta praga que tem se propagado mundo afora. Até que o Senhor tem nos guardado. Aceita, Senhor, a nossa gratidão, porque o Senhor nos tem preservado a vida e reconhecemos que isto também é uma maravilha em nosso meio. Guarda o Teu pequenino rebanho. Abençoa-nos, ó Deus, nesta nova semana que o Senhor nos dá. Seja sobre nós a graça do Senhor e suplicamos ainda, levanta sobre nós o Teu rosto, ó Deus, e nos dê a Tua paz e tenha misericórdia de nós. Oramos em nome e por amor de Jesus, Teu Filho, nosso Senhor e Redentor. Amém. Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai Celestial, que as ricas e eternas consolações, bem como a divina instrução do Espírito Santo de Deus, sejam sobre vós, povo amado e querido do Senhor, aqui de todo lugar, agora e sempre. Amém. 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 Amém.